Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer a correção da aula 5 para iniciar a aula 6, beleza? Na aula 5 a gente conversou sobre reencarnação, sobre ressurreição, sobre ancestralidade, conversamos sobre niilismo, né? E a gente aprendeu sobre cada um deles. Vamos relembrar aqui: reencarnação é ter carne de novo. Ressurreição é quando a pessoa volta à vida. Mas tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, porque a reencarnação, ela permite, dependendo da religião, né, que essa pessoa, quando ela reencarna, ela pode até voltar numa outra forma de vida, tá? Então, quando a gente fala em reencarnação, é a pessoa que morreu e ela voltou, mas ela voltou para viver uma nova vida, uma nova forma de vida. Ela vai ser uma outra pessoa. Isso é reencarnação. Já a ressurreição é a pessoa voltar à vida, à mesma vida, tá bom? Por exemplo, aqui eu morri, ressuscitei. Morri Angelina, ressuscitei Angelina, certo? Agora, reencarnação não. Reencarnação, eu morri Angelina, mas quando eu reencarnar, eu posso vir num corpo de um homem, tá? Eu não vou ser mais a Angelina, eu vou ter uma nova vida, tá? Eu posso, dependendo da religião, acredita-se que possa vir até em animais, reencarnar em animais. Então, existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, tá? Ancestralidade é quando os antepassados voltam, tá? Eles acreditam que os ancestrais eles permanecem na família, eles retornam. O niilismo, ele não acredita em nada disso. Ou seja, para eles, a pessoa quando morre, não existe reencarnação, não existe nada disso. A pessoa morreu, ela volta em forma de átomo para o universo, tá? Ou seja, é integrado ao todo, tá bom? Agora vamos fazer a correção desses exercícios. Eu deixei para vocês aqui uma pesquisa sobre rituais fúnebres dentro das visões religiosas. O que vocês devem fazer? Responder. E a correção desse exercício, como é de resposta pessoal, eu vou fazer no retorno das aulas, ok? Então não se preocupem que quando a gente retornar às aulas, quando eu for vistar os cadernos, eu vou dar uma lida nessas questões, tá certo? Agora aqui, número 2, relacione as colunas. 1 para reencarnação, 2 para ressurreição, 3 para niilismo e 4 para ancestralidade. Ancestralidade. Então ficou assim: 1, 4, 2, 1, 2, 2, 4, 1. Vou repetir: 1, 4, 2, 1, 2, 2, 4, 1. O número 3, eu que pedi para que vocês fizessem correlacionar isso aí, para ligar, tá certo? E aí temos aí niilismo, ressurreição, ancestralidade, Jesus, do céu, hoje está difícil, misericórdia. E reencarnação. E aí, niilismo é tudo termina com a morte. Ressurreição, a pessoa volta à carne, à própria carne. Ancestralidade é o ancestral que se faz presente ali na família. Reencarnação é uma vida nova após a morte. Então, essa é a correção da aula 5, tá? Façam a correção aí direitinho. E tem o gabarito também em PDF no portal disponível para vocês conferirem lá também, tá? Se já tiver assistido o vídeo, aí pode fazer a correção lá, tá bom? Se ficou alguma dúvida, tá certo? Agora a gente vai para nossa aula 6,
Então, prepara o material aí, vamos embora. Agora a gente vai falar sobre os mitos afro-brasileiros e indígenas, como eles narram a morte, tá? É bem interessante. Eu trouxe até uma lenda aqui indígena para contar para vocês, então muita atenção, beleza? A tradição afro-brasileira ela é repleta de mitos e de personagens que enganaram a morte. Um deles conta que no começo da vida na Terra, quando ainda não estava tudo povoado, a morte chegou espalhando por toda a terra, peste, doença, fome, guerra. Então, o que fez Oxalá? Para enganar e espantar a morte, ele, ele pegou a galinha da Angola, que era toda preta, e pintou ela com algumas bolinhas brancas. E aí, quando o Iku chegou na terra e se espantou ao se deparar com a galinha da Angola toda pintada, ele se afastou da terra por um bom tempo. E aí, podendo assim a humanidade se estabelecer. Já na tradição indígena, uma das grandes lendas já está relacionada justamente com a morte, transformada em vida, como a gente vai ver aqui nessa lenda da mandioca. Eu vou contar para vocês. Conta a lenda que uma índia tupi deu à luz a uma menina que chamava de Mani. Ela era linda e tinha a pele muito branca. Vivia feliz brincando pela aldeia. Todos amavam muito Mani, pois ela transmitia felicidade por onde ela passava. Porém, um dia Mani adoeceu e toda a aldeia ficou preocupada e triste. O pajé foi chamado e realizou diversos rituais de curas e rezas para salvar a querida indiazinha. Mas nada adiantou e a menina morreu. Os pais de Mani decidiram então enterrar o corpo da menina dentro da própria oca, porque essa era uma tradição, era um costume do povo tupi fazer isso. Os pais regaram o local onde a menina tinha sido enterrada com muitas lágrimas e água. Após alguns dias da morte de Mani, nasceu dentro da oca uma planta cuja raiz era marrom por fora e bem branquinha por dentro, da cor de Mani. Em homenagem à filha, a mãe deu o nome de Maniva à planta. Os indígenas passaram então a usar a raiz dessa nova planta para fazer farinha e uma bebida, cauim. Ela ganhou o nome então de mandioca, ou seja, junção do nome Mani, que era o nome da Índia, mais Oca, que era a habitação onde ela havia sido enterrada. As diferentes religiões, por meio de seus rituais, tentam explicar a passagem da vida para a morte e novamente para a vida, conforme suas doutrinas, pois parecem haver em todas as culturas a crença da sobrevivência espiritual do homem. Após estudarmos sobre o significado da vida e da morte para algumas religiões, é possível perceber diferenças e semelhanças nas verdades e nos seus fundamentos, o que ajuda então a compreender que cada religião, de sua maneira, ela busca um sentido da vida e da vivência também de valores, as crenças que contribuem para a felicidade do ser humano. Cabe a nós conhecer, respeitar e valorizar as diferentes culturas religiosas, para que também nós possamos ser valorizados e respeitados pela religião e cultura que temos. E aqui a gente vai falar sobre o ritual do enterro. A compreensão da morte, acompanhada pelos ritos funerários, é a organizadora da sociedade, sendo ela um grande marco da cultura. Para Eliade, somente pela realização do enterro e da cerimônia funerária a morte é confirmada e conduzida a pessoa à sua nova morada. Então, deixa eu pontuar aqui. O que ele acredita?
que enquanto não for feito esse ritual, a pessoa, o espírito, a alma da pessoa, não pode ser conduzido então para sua nova vida, tá? Isto se confirma quando se ouve os parentes das vítimas, principalmente dos grandes desastres, dizerem assim: queremos dar um enterro digno a ele. É comum assistir pessoas colocando flores, cruzes e outros símbolos também em locais de acidentes, fazendo um minuto de silêncio antes de algum evento, participar de um velório e prestar conforto aos enlutados. Gente, isso aqui é de extrema importância. A gente tem um cuidado muito grande em prestar as homenagens aos mortos, mas a gente também precisa doar tempo para os enlutados. A gente também precisa cuidar dos vivos. A gente homenageia os mortos, mas precisa cuidar dos vivos. Essas famílias, principalmente nessa época que a gente está vivendo, existem famílias que estão enlutadas, que tiveram que enterrar mais de 2, 3 pessoas da mesma família, gente, e isso é uma dor. Você enterrar uma pessoa, você imagina enterrar várias pessoas, não é mesmo? Então, assim, as pessoas que se vão, elas precisam ser homenageadas, sim, ter um enterro digno, sim. Isso aí, para mim, tá aquém de qualquer coisa, de qualquer religião. Mas as pessoas que ficam, elas também precisam de cuidados e isso também está acima de qualquer crença, porque como a gente viu, todas essas religiões que a gente está estudando, elas têm em comum o amor. E esse momento de perda é onde a gente mais precisa demonstrar, sabe? Para essas pessoas que elas não estão sozinhas e dar um pouco de conforto para quem fica, para que eles possam encontrar coragem para continuar, tá? Então a gente precisa prestar esse cuidado aos vivos também, tá certo? Vamos seguir aqui. Entre os índios Caigangue, quando morre alguém, o chefe recita um texto ininteligível, ou seja, que não dá para entender. Em seguida, 3 homens levam o corpo para o cemitério e, em algumas paradas, talham nas árvores um sinal. Isso para que a alma dele não volte para a aldeia. Nos meses de abril e junho, eles fazem a festa, para que o morto se vá embora. Na festa, com fogueiras e danças, é servida uma bebida chamada quique. É um tipo de cachaça que resulta da fermentação do açúcar, do milho verde mascado e água preparada num cocho de araucária. Em Madagascar, na África, o costume é enterrar os mortos envoltos em tecidos sagrados que chamam de lambaruana. Cada parente traz um tecido. Quanto mais tecidos, mais rica a família. O caixão é apenas usado para transportar o morto da casa para a igreja e depois da igreja para o túmulo. É um único para todos os fiéis. Depois do enterro, o caixão fica guardado em um lugar reservado na igreja. O velório dura vários dias. E se a pessoa falecida é nova, a carne que é servida durante a festa, durante essa festa, né, esse momento, é estranho para a gente dizer isso, festa, num momento assim, né? Mas enfim. Essa carne, ela é sem sal, mas se a pessoa que estiver sendo velada for uma pessoa já bem vivida, a carne é servida bem temperada. Em Madagascar, a festa de Dia dos Mortos é chamada de Fama de Rana. Opa! Quando, a cada 7 anos, eles abrem os túmulos e as famílias retiram seus mortos e colocam novos tecidos. E aí recolocam os mortos em outras posições, porque eles acreditam que os mortos eles se cansam de ficar repousando ali no mesmo tempo, na mesma posição.
Então, eles trocam as vestimentas, né, mudam os tecidos, e na hora de recolocar esses corpos lá, eles mudam a posição, tá? E essa cerimônia acontece como uma festa com tudo que tem direito. Dança, cantos, comida, sabe? É uma festa realmente, sem tirar nada. E aí, isso é para todos os participantes, para todo mundo, é uma grande festa. Vou explicar as atividades aqui. Os índios Caigangue, ao levar o corpo de um morto ao cemitério, em algumas paradas, talham nas árvores algum sinal. Isto para quê? E aí vocês vão completar. O número 2 também é um complete. Vocês vão pesquisar no texto. 1 e 2, complete de acordo com o texto. O número 3, os budistas acreditam após a morte da pessoa. Também é um complete e está no texto. Apesar que eu acredito que vocês nem precisem procurar no texto, né? Então vamos. Pesquisa os significados. E aí vocês têm aqui aspersão e crença. Vocês vão procurar o significado dessas duas palavras e vão escrever aqui, tá? Bom, essa foi a aula de hoje, a aula número 6. E eu preciso dizer a vocês algumas coisinhas. Bem breve. Primeiro, utilizem o chat. Terça-feira, de 9h30 às 11h. Não esqueçam de marcar a presença e tirar as dúvidas lá com a gente. Uma outra coisa sobre os exercícios. Exercícios no caderno. As perguntas. O texto não precisa. O texto não há necessidade de vocês copiarem. Quem estiver imprimindo, show de bola. Se quiser retirar na escola, também não tem problema. Fora isso, não há necessidade. Então, projetem o texto tanto na TV, no computador, no celular, tablet, enfim, e utilizem como consulta, como forma de consulta, tá? Mas os exercícios eu quero no caderno. Vou corrigir quando a gente, esses de resposta pessoal, vou corrigir quando a gente voltar, que eu espero que seja breve, em nome de Jesus, que a gente volte logo, né? Porque por mais que nós estejamos, tá todo mundo aqui dando o melhor, né? Tanto da parte dos professores, como acredito eu que vocês, alunos, também estejam se esforçando para se adaptar, porque nem todo mundo tem facilidade ao acesso. Eu sei e compreendo isso. Mas eu sei que está todo mundo dando o seu melhor na forma que pode, né? Na forma que consegue. Então eu espero que o quanto antes a gente volte à nossa rotina, né? Estar ali na sala de aula o mais rápido possível. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.